Boa tarde, são 18h30 nos Açores, 16h30 no Rio de Janeiro. Vencemos assim a distância do mar e ficamos em sintonia com a cidade maravilhosa. Sejam bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é uma iniciativa da Vice-Presidência do Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, que pretende, numa fase inicial, dar a conhecer melhor as 16 casas dos Açores que existem atualmente em Portugal, nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Brasil, no Uruguai e na Bermuda. Estamos em cada segunda-feira neste espaço e a esta hora a conhecer melhor, através de conversas informais, as nossas casas dos Açores por ordem cronológica da sua fundação. Por isso mesmo, a primeira semana, a primeira conversa foi com a primeira casa, a nossa mais antiga instituição do mundo, a Casa dos Açores em Lisboa, fundada em 1927. E hoje, a segunda conversa, na segunda semana, é com a segunda casa mais antiga do mundo e a primeira constituída no estrangeiro, a Casa dos Açores do Rio de Janeiro, fundada no Brasil em 1952. Depois, ainda em março, seguiremos nas segundas-feiras seguintes para as casas dos Açores da Califórnia, do Quebec, do Norte e de São Paulo. No mês de abril estaremos nas casas da Bahia, da Nova Inglaterra, do Ontário e de Winnipeg. Em maio estaremos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Bermuda. E, finalmente, no mês de junho, terminaremos esta ronda pelas duas casas dos Açores mais recentes. A Casa da Madeira e a Casa do Maranhão, constituídas formalmente há menos de 2 anos. O nosso principal convidado desta segunda conversa da Diáspora é exatamente o presidente da direção da Casa dos Açores do Rio de Janeiro. Chama-se João Leonardo Soares e está em direto connosco do outro lado do Atlântico, a partir da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Leonardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite a vocês aí já nos Açores, um alô a todos que estão nos assistindo em diversas partes do mundo, e é uma honra enorme estar aqui nesse momento conversando com o nosso diretor regional e amigo José Andrade, e uma boa cumprimentar a todos que estão aqui conosco nos assistindo. Antes de conhecermos a Casa dos Açores, vamos conhecer melhor o seu presidente. Quem é Leonardo Soares? Além de ser um jovem simpático que está prestes a ser pai pela primeira vez. Isso, se eu tiver que sair agora rapidamente da nossa conversa, porque está para nascer. O Leonardo Soares sou descendente, meus pais são da Ilha Terceira, tenho 41 anos, casado, já nascido no Rio de Janeiro, descendente de primeira geração e um apaixonado pelos nossos Açores. Já fui diversas vezes às nossas ilhas, e eu tenho muito orgulho em dizer que sou açoriano, essa que é a grande verdade. Um açoriano do Brasil, como tantos outros, felizmente, que existem em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Bahia, no Maranhão, obviamente também no Rio de Janeiro. A Casa dos Açores do Rio de Janeiro tem um significado histórico especial. Foi a mais antiga constituída fora de Portugal, é a primeira do Brasil, naturalmente. A sua constituição data de 1952. A sua fundação está, aliás, associada ao grande Vitorino Nemésio, que se encontrava circunstancialmente na cidade maravilhosa. Gostava que nos recordasse, em traços gerais, como é que tudo isso começou há tanto tempo atrás. Vou fazer um breve resumo da história de fundação da Casa dos Açores. A Casa dos Açores foi fundada em 17 de julho de 1952, como nosso diretor bem frisou, por iniciativa de Vitorino Nemésio, que já se vê que não é uma Casa dos Açores qualquer, né? Já começa por essa grande informação. E Nemésio foi o idealizador, fundador e sócio número 1 da Casa dos Açores. Numa das inúmeras visitas que fez ao Rio de Janeiro, quando chegou ao Porto, já havia casas regionais portuguesas
fundadas no Rio de Janeiro, como a Casa do Minho, a Casa do Porto, o Centro Transmontano, que hoje é a atual Casa Trás-os-Montes Alto Douro, e recepcionando autoridades e visitantes, já levavam seus estandartes e as suas bandeiras. E Nemésio, por que não fundar no Rio de Janeiro, já que tínhamos uma enorme comunidade, estava totalmente dispersa, uma Casa dos Açores aqui na cidade maravilhosa. Capitaneados pelo nosso primeiro presidente, João Soares de Medeiros, foi feita uma reunião no próprio dia 17, no antigo Centro Transmontano, onde houve uma grande assistência, e Nemésio, num discurso arrebatador, essa que é a grande verdade, motiva todos aqueles açorianos ali presentes. Naquela mesma data é fundada a Casa dos Açores do Rio de Janeiro. E aí um percurso quase de 70 anos nós temos de história, com alegrias, com tristezas, mas um percurso de muitas glórias. Já falou de João Soares de Medeiros, foi de facto o primeiro açoriano a presidir a Casa dos Açores do Rio de Janeiro, é fundador e benemérito, comendador, aliás, da República Portuguesa, nasceu em Angra do Heroísmo em 1905, faleceu no Rio de Janeiro em 1988, presidiu a Casa durante os primeiros 20 anos. Foi o primeiro de vários e sucessivos presidentes que fazem parte dessa ilustre galeria até chegar ao Leonardo Soares, um dos seus antecessores. Em boa verdade, o seu antecessor imediato foi Fernando Pires Fagundes. Creio que está também em condições de se juntar à nossa conversa, igualmente a partir do Rio de Janeiro. Fernando Fagundes foi presidente da Casa de 2013 até 2018. Nessa altura, então, o Leonardo Soares assumiu a presidência da Casa para o primeiro de 2 mandatos. Creio que em novembro passado iniciou o seu segundo mandato e, portanto, preside aos destinos dessa Casa, creio que até 2023. 2022, provavelmente. É certamente, de todos os antigos presidentes da Casa do Rio de Janeiro, o mais jovem, presumo que seja. Sim, o mais jovem. De todos, sou o mais jovem, isso. Embora na Casa dos Açores, eu desde os 18 anos eu sou diretor, eu tenho 41, mas desde os 18, então a minha vida toda foi formada em cima do folclore, né? Como diretor artístico vários anos, e no mandato do Fernando, os 6 anos que ele esteve à frente da Casa, acumulava a tesouraria e a diretoria artística como ensaiador do Grupo Folclórico Padre Tomás Borba. Eu, uma vez que estive aí consigo, era exatamente o Leonardo Soares, diretor do Grupo Folclórico Padre Tomás de Borba, anterior, portanto, à sua ascensão a presidente da Casa. Esse grupo folclórico remonta, aliás, quase à fundação da Casa, creio que é também dos anos 50, e tem sido uma imagem de marca, uma instituição emblemática, ela própria também, da própria atividade da Casa dos Açores do Rio de Janeiro. A sua ligação umbilical ao grupo folclórico, que aliás o aproximou da Casa dos Açores e por via disso também dos Açores, tem sido uma experiência comum a outros jovens Açores-descendentes. O grupo folclórico pode ser e tem sido uma porta de entrada na Casa dos Açores? Eu digo que há 3 grandes aglutinadores da Casa dos Açores: o folclore, o esporte e as festas do Espírito Santo. Assim é que nós conseguimos juntar grande parte dos descendentes da Casa. No meu caso particular, o grupo folclórico foi, e era uma coisa que realmente eu não gostava, para início de conversa, não tinha a mínima vontade de ensaiar. Eu ia para jogar bola, futebol, no nosso ginásio de esporte, e aquilo, o grupo tinha dado uma parada ali em 1990, e voltou com um grupo de crianças. E a gente entrou, olha, como estávamos todos juntos, eu fui junto, né? Fui naquele embalo com os amigos.
e aquilo a gente vai pegando um gosto, vai gostando, e assim, folclore é uma paixão, é igual a cachaça, né? Quem vive isso é igual a cachaça. Desde então, eu nunca mais saí. Então, de 1992, quando entrei como componente do grupo, o grupo nunca mais teve nenhuma parada, sempre esteve ativo desde essa data, e a gente nunca mais parou. E hoje, basicamente, a diretoria da Casa dos Açores, grande parte dos seus diretores vem do folclore, também vem do grupo folclórico Padre Tomás Borba. Então, são os grandes aglutinadores hoje, em termos de descendentes, para poder chamar a juventude à Casa dos Açores. Julgo que também começou à conta do grupo folclórico Padre Tomás de Borba, na Casa dos Açores do Rio de Janeiro, o Dadiel Evangelho Gonçalves, que é atualmente o diretor cultural da casa. Ele está também connosco, igualmente, em direto e a partir do Rio de Janeiro. Boa tarde, Daniel, como vai? Boa tarde, seu José. Tudo bem, graças a Deus. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa noite aí nos Açores. Grato aqui pela participação, né, pelo convite que fizeram à nossa casa. Estamos aqui à disposição. O Daniel Gonçalves, para que se apresente também de forma sintética às pessoas que nos acompanham, como podem ver, é militar. E que mais? Eu estou de serviço hoje, então a gente tem que ficar pernoitando no quartel, mas não quis deixar de participar. Bom, eu sou açor-descendente direto. Meu pai, Francisco Gonçalves, é açoriano da Ilha Terceira, e os meus avós, meu avô, Francisco Machado, por parte de mãe, também é da Ilha Terceira, e ele foi presidente da Casa dos Açores também durante um tempo. Eu sou historiador e sempre fui apaixonado pela cultura, mas eu também tive essa mesma trajetória que o Léo, né, que o João Leonardo, nosso presidente. Eu não gostava do grupo folclórico, eu era muito jovem na época, e eu sempre fui músico também. E numa apresentação que precisaram de alguém para tocar um violão, pediram para mim, eu fui, e aí começa a participação da direção regional na minha vida. Ela já vinha atuando, ajudando a Casa dos Açores, e ela me colocou dentro desse mundo do qual eu não consigo mais me imaginar fora. Eu fui convidado a fazer um curso de viola da terra, quando eu tinha os meus 18 anos também, e fui aos Açores aprender. Já tinha ido aos Açores, eu sou apaixonado pelo arquipélago, eu acho fantástico, eu acho que quem vai uma vez não tira da memória, é apaixonante nossas ilhas. E quando retornei, eu fui era uma negociação, deveria ficar pelo menos uns 2 anos, e eu gostei demais daquilo, fiquei a minha vida inteira. 4 anos depois, assumi a direção com cargo de diretor na nossa casa, e estou até hoje, e a gente vem promovendo aí, tentando promover a cultura açoriana aqui nas terras cariocas, e a gente já disseminou essa viola da terra por outros jovens, e a gente tenta manter viva aí as nossas tradições. A Casa dos Açores do Rio de Janeiro, como aliás a generalidade das nossas Casas dos Açores dispersas pelo mundo, é uma autêntica montra cultural da identidade açoriana, neste caso, junto de todo o estado do Rio de Janeiro. A sua atividade cultural e de natureza sociocultural é de tal forma importante, marcante e transversal que passa, por exemplo, pelas festas do Divino Espírito Santo, pelas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, pelas festas de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta, pela festa julina, pelo encontro cultural. Dê-nos uma ideia em geral, Daniel Gonçalves, daquilo que tem sido habitualmente, em condições normais, que não o tempo atual do Covid, a atividade cultural da casa. Bom, eu acho que a atividade cultural é o que mantém, de fato, os açorianos unidos e participativos na nossa comunidade. Seja pelo grupo folclórico, como o João Leonardo frisou muito bem, que atrai novas pessoas, a gente faz apresentações em diversos lugares da cidade, fora do Rio de Janeiro e também do Brasil, e isso incentiva as pessoas a participarem. Mas, claro, agora com a pandemia a gente teve muitos problemas, não pôde realizar as nossas festas, e o açoriano é um povo caloroso, né, gosta de contato, então a gente infelizmente não pôde fazer as nossas atividades normais. A grande festa da Casa dos Açores, por a nossa maioria de sócios ser da Ilha Terceira, não só da Ilha Terceira, mas a maioria, a gente teve uma tradição muito forte com as festas do Divino. Sempre foi a festa mais
que aglutinou mais pessoas. Inclusive, antes mesmo da formação da casa, os açorianos já se encontravam para fazer as procissões e também espalharam essa tradição em diversas irmandades que nós temos espalhadas aqui na cidade. E então ela é, de fato, o coração, assim, né? O nosso carinho maior pela festa do Divino. Mas há uns anos atrás, de alguns anos para cá, já no final do mandato do Fernando e no início do Léo, a presidência da casa e todos os diretores me incentivaram bastante a concluir um projeto que eu tenho muito carinho, que é o nosso Centro Cultural. Nós fizemos uma grande reforma, unindo as salas da biblioteca e do grupo folclórico, e criamos um centro cultural com o nome de Judite Evangelho, que era uma historiadora da casa, que sempre promoveu a cultura, e eu, assim, peguei o laço e estou tentando seguir, né, isso. Até a minha tese de doutoramento é sobre a imigração açoriana para o Rio, e nós construímos esse centro, um centro para abrigar o que se fazia no passado, para passar sessões de cinema, com filmes, documentários sobre os Açores, para os nossos sócios, um espaço infantil, para que as crianças aprendam com livros dos Açores, livros infantis, para conhecer a cultura durante as nossas festas. É um projeto que a gente vem desenvolvendo. Quando voltarem as festas, é claro, presenciais, vai acontecer de forma mais rotineira, e a gente apresenta tertúlias, que são conversas informais com pesquisadores que vêm, ou aqui do Brasil, ou aí dos Açores, que falem sobre a nossa gente, sobre a nossa cultura, sobre o nosso arquipélago. E nós temos o grande encontro cultural, né, uma vez ao ano, ou em outubro ou em novembro, com um tema dedicado inteiramente aos Açores, mas que envolve dança, música, gastronomia, tudo ligado aos Açores, e o tema específico pode ser turismo, festa do Divino, imigração, enfim, cada ano é um tema escolhido. E aproveito para agradecer o apoio que a direção sempre deu. De uns anos para cá, a situação financeira do mundo não tem sido fácil, mas sempre, mesmo quando não consegue contribuir com algum palestrante, envia algum jeito de contribuir para alguma exposição, e a gente sempre tenta promover o máximo que a gente consegue, mostrar para a nossa gente daqui e para os açor-descendentes, e também os brasileiros que se apaixonam pela nossa cultura e frequentam a nossa casa, com um pouquinho desse nosso basalto negro aí que corre do nosso sangue, né? O Daniel Gonçalves, diretor cultural, e o Leonardo Soares, presidente da direção, são representativos de uma nova geração de Açores-descendentes. Ambos, aliás, como já se viu aqui, filhos de terceirenses, mas a Casa dos Açores é absolutamente intergeracional. Tem, aliás, um quadro social, até em alguns casos, de alguma forma envelhecido. Isso é uma imagem comum a outras casas dos Açores. Tem conseguido, como se nota agora pela sua direção atual, rejuvenescer o seu quadro social e, por via disso, certamente passar o testemunho a outros jovens da vossa idade ou ainda mais novos, para que se não perca esse percurso histórico notável que tem a Casa dos Açores do Rio de Janeiro desde 1952. É curioso também constatar que a grande maioria dos açorianos e Açores-descendentes, quer do Rio de Janeiro em geral, quer da sua Casa dos Açores em particular, tem proveniência não apenas nos Açores, mas na Ilha Terceira em particular. Creio, aliás, que cerca de 90% dos seus cerca de 1.000 associados são naturais da Terceira, ou são filhos de descendentes de terceirenses. Muitos deles vieram nas décadas de 50 ou 60, ainda antes de completarem 18 anos de idade, para evitarem a guerra do ultramar, como na altura se dizia, fugir para o Brasil, para fugir da guerra. Empregaram-se nos açougueiros terceirenses, que proliferavam então pela cidade, e mais tarde diversificaram a sua atividade comercial. E hoje, Leonardo Soares, qual é o retrato contemporâneo dos açorianos e seus descendentes que se encontram radicados na cidade e no estado do Rio de Janeiro? Hoje no Rio de Janeiro, a nossa comunidade, como o senhor bem frisou, é uma comunidade envelhecida, né? A grande maioria na faixa dos 70 a 80 anos. A primeira geração de açorianos, a grande preocupação que esses açorianos tiveram foi dar estudo aos seus filhos,
né? Então, hoje nós temos uma gama muito grande de profissões, desde historiadores, administradores, até parte de informática, médicos. Então, nós temos uma grande gama da primeira geração de açorianos realmente formada, porque foi uma preocupação dos açorianos em dar estudo aos seus filhos. Então, nós temos uma diversidade muito grande em termos de profissões. Com a vantagem de que a Casa dos Açores, sendo de alguma forma a entidade mais representativa dessa comunidade açoriana e açor-descendente da cidade e do estado do Rio de Janeiro, é uma casa que tem o privilégio de se encontrar instalada em instalações absolutamente fabulosas, quer em quantidade, quer em qualidade. Só para terem uma ideia, os que nunca tiveram a felicidade de conhecer a vossa sede, no piso térreo, as instalações atuais compreendem a Secretaria, a Sala da Presidência, o Salão António Rezende, o Ginásio João Soares de Medeiros, 2 cozinhas, um bar e uma churrasqueira, como não pode deixar de ser no Brasil. No segundo piso, o Salão Nobre, a Biblioteca Antero de Quental e a Sala do Grupo Folclórico Padre Tomás de Borba. No terceiro piso há 2 alojamentos com 32 camas para intercâmbio de grupos, também o Salão da Academia de Luta Livre e ainda o Parque Aquático Francisco Machado Evangelho, aliás, o avô do Daniel Gonçalves. Essas instalações, Leonardo Soares, são uma mais-valia para a atividade da casa, não só em termos de angariação de fundos, presumo, mas também e sobretudo em termos de dinamização sociocultural. Não, com certeza, porque assim, a Casa dos Açores, quando ela funcionou 2 anos na sua fundação no antigo Centro Transmontano. Logo depois, em leilão público, foi comprada a sede de número 25, né, onde começaram a fazer os eventos da Casa dos Açores, e 2 anos depois, o de número 21. Em 63, construiu-se o ginásio de esporte, e em 1989, a última diretoria, a grande última diretoria da Casa dos Açores, com a maioria de açorianos da última migração, com muita coragem, resolvem derrubar as 2 casas, onde só fica o ginásio de esporte, e há de se louvar aqueles homens, e foi um grande auxílio de toda a comunidade. Muita gente que não podia doou para a Casa dos Açores para levantar o edifício que nós temos hoje. É um edifício totalmente moderno, um edifício que nos dá mais-valias, mas também com uma despesa muito grande, essa que é a grande verdade. E agora, em tempos de pandemia, a situação ficou bem complicada, não é? Então, os eventos, basicamente, que a Casa dos Açores realiza alugados, terceirizados, não estão podendo ser realizados, e a gente tem tentado, da melhor maneira possível, manter a situação num patamar em que a casa, pelo menos a sua parte operacional, não pare. Essa que é a grande verdade. E têm conseguido manter a atividade ao longo de 2020, também agora neste início de 2021, apesar das limitações todas decorrentes da pandemia? A casa fechou no final de março, né, e voltamos a reabri-la, né, em setembro. A verdade é que a Casa dos Açores ela teve que se reinventar. Nós tivemos que partir para a parte digital. Nós já fazíamos um trabalho, né, mas tivemos que estar próximos de nossos associados e da nossa comunidade em geral através das lives que foram realizadas, toda a parte que as redes sociais nos possibilitavam estar próximo dos deliveries que nós tivemos que realmente para tentar angariar alguns fundos e levar a Casa dos Açores à casa das pessoas, não é? E voltou apenas a parte esportiva. O ginásio, as atividades estão liberadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, então apenas a parte de esporte é que efetivamente voltou. O restante eventos está completamente parado, a gente ainda não pode realizar nada e, assim, pelo que a gente vê em termos de noticiário, as notícias não são animadoras aí para o próximo mês de março. É verdade. Também aí agora estão em pleno verão e, portanto, em condições normais também não seria propriamente o ponto mais alto da atividade intensa da Casa dos Açores nesta altura, pois não? Sim.
Não, assim, e até a parte terceirizada de festas é uma coisa sempre constante. Então, há sempre o aluguel dos salões para festas e eventos. Mas, realmente, com tudo parado, a gente não pode realizar esses eventos. Essa que é a grande verdade. Porque aí, caso você faça, está sujeito a fiscalizações e a casa pode ser multada, enfim, tudo que o poder público pode utilizar. Nós temos a felicidade de manter esta conversa com dois protagonistas da nova geração dos Açores descendentes do Rio de Janeiro. Infelizmente o tempo voa, estamos praticamente a 5 minutos do final. Em todo o caso, e muito rapidamente, ou tanto quanto possível, eu gostaria de ir até ao passado com o historiador Daniel Gonçalves e depois ir até ao futuro com o presidente Leonardo Soares. No caso do Daniel, fiquei curioso com o seu percurso de vida e com a circunstância de ter optado por desenvolver agora uma tese de doutoramento sobre a açorianidade no Brasil. Consegue sintetizar-nos em 2 minutos de que é que está... Vou tentar. Né? A minha tese diz respeito da imigração açoriana para o Rio de Janeiro, mas no sentido de qual olhar que esse povo açoriano tem para a cidade. Quais foram as modificações sociais e geográficas que a cidade do Rio sofreu por conta de termos essa imigração açoriana aqui. Ou seja, é a presença açoriana no Rio fazendo a diferença na construção da cidade. Porque eu sou carioca de coração e açoriano, de vida de coração, e açoriano também. Então, eu quis unir essas duas coisas. Então, eu estudo desde os açorianos que vieram na década de 20, que foi a primeira grande leva para o Rio de Janeiro, sempre houve imigração para o Rio de Janeiro. Porém, eles partiam para outros lugares, e a capital, ela era o lugar que atraía mais imigrantes, devido à fonte de trabalho mesmo, e tinham os estábulos, verdadeiros criadores de gado, e tiravam leite das vacas e distribuíam de porta em porta, em pleno século XX. E isso depois migrou para os açougues. Isso tudo é estudado ao longo da tese, por causa das fiscalizações do governo Vargas, que impediram esse tipo de comércio, né, que não era a saúde fiscal mesmo, né, eles iam atrás e não era o ideal. Então, começamos a diversificar e começamos a trabalhar com os açougues. E hoje já é uma nova geração, como o Léo bem disse, os açorianos não vieram para cá com estudo quase algum, ou nenhum mesmo, e conseguiram criar sua vida ao longo de muito trabalho, marcaram presença em diversos bairros. Tem o bairro de Santo Cristo, por exemplo, que tem esse nome por causa do Santo Cristo dos Milagres, uma imagem que foi trazida para cá por açorianos. Tem diversas fontes, diversos assuntos que eu toco nessa minha palestra, nessa minha dissertação, e que eu tento trazer a voz dos açorianos, porque eu ainda tenho açorianos vivos, graças a Deus, né, diretos, que podem contar, através da história oral, a sua trajetória. E aí eu conto a história desses açorianos, demarcando a sua posição na cidade do Rio e, principalmente, influenciando nas mudanças que o Rio de Janeiro sofreu. Afinal de contas, o açoriano dominou o comércio de carnes na cidade, durante muito tempo. Temos um passado que nos honra e temos um presente que nos orgulha. E o futuro, Leonardo Soares, enquanto presidente da Casa dos Açores do Rio de Janeiro, que contributo a vossa instituição pode dar? Que contributo a vossa geração está a dar para que o futuro da açorianidade se não perca num estado tão importante quanto o Rio de Janeiro? Não, o nosso grande desafio agora é realmente o futuro, né? Nós agora temos aí pelo menos uns 20, 30 anos ainda pela frente, essa que é a grande, se Deus quiser, mas é o daqui para frente. O mesmo trabalho que foi feito há 20 anos atrás comigo, de atrair jovens, desenvolver, tem que ser o trabalho que essa diretoria e as próximas gestões da Casa dos Açores tem que fazer, né? Isso a gente precisa do apoio da Direção Regional das Comunidades, do Governo dos Açores, para que a gente possa... Eu tenho na minha cabeça o seguinte: quando você vai aos Açores, a tua percepção é outra quando você volta. Nós temos muitos brasileiros aqui já natos, que nada tem a ver com açorianos, e que nunca foram aos Açores, mas são tão apaixonados e se consideram tão açorianos como quem mora aí. E nunca foram aos Açores. Nunca foram. Eles escutam as histórias dos mais antigos, escutam as nossas histórias, já eu e Daniel que fomos. Tivemos a honra de levar o Tomás Borba aos Açores, ao Pico e à Terceira. Então, essas histórias...
de alguma forma, mexem com essas pessoas, né? E esse é o grande desafio da casa agora, né? É a gente poder cada vez mais trazer pessoas novas e pessoas que se apaixonem pelos Açores. Só assim a gente consegue levar essa casa até os 100 anos, aos 120, até ela poder ter a sua história mantida e manter as tradições aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado e muitos parabéns pelo trabalho importantíssimo que estão a fazer. O Leonardo, o Daniel, tantos outros jovens açores-descendentes como eles, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil em geral, seja em toda a diáspora açoriana, para manter bem viva a nossa identidade cultural no mundo. Bem-ajam pelo vosso trabalho. Obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam, àqueles que comentaram esta nossa conversa da diáspora e que certamente nos acompanharão em próximas semanas. A próxima conversa da diáspora será nos Estados Unidos da América, com a Casa dos Açores da Califórnia, na próxima segunda-feira, dia 8 de março. Um agradecimento também à própria equipa da Direção Regional das Comunidades, se me permitem, e na pessoa do coordenador do Gabinete de Informação, Intercâmbio e Apoio Cultural, David Lopes, que realizou tecnicamente esta nossa iniciativa. Muito obrigado a todos. Cá estaremos daqui a uma semana com outra casa, noutro destino da diáspora açoriana. E para proceder agora ao encerramento oficial desta nossa conversa da diáspora, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, Dr. Artur Lima. Boa tarde, até sempre. Boa tarde. Boa tarde. Bem-aja a todos os presidentes das 16 casas dos Açores que, com esforço, arrojo e dedicação, promovem os Açores nos 4 cantos do mundo. A iniciativa Conversas com a Diáspora, promovida pela Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, é uma oportunidade para estreitarmos ligações neste tempo atípico de pandemia, dando visibilidade às nossas casas dos Açores. Parceiros inestimáveis da região na defesa e promoção dos interesses do arquipélago. Deixo-vos, por isso, uma mensagem de apreço pelo trabalho que diariamente realizam em prol das nossas comunidades, imigrantes, seja no apoio à integração dos nossos conterrâneos nas terras de destino, seja também na preservação e divulgação do património e cultura açorianos. Os Açores não são apenas 9 ilhas. Os Açores são um estado de alma sentido pelos residentes e pelos imigrantes que, com saudade, não esquecem o seu berço natal. Espero que esta pandemia passe rapidamente para que possamos estar todos reunidos novamente, para que todos possamos estar juntos e seja apenas um até breve. Bom trabalho a todos.